Olá, eu sou o Silvio do Escolha Viver Consciente. Hoje eu estou aqui para falar sobre o tema como lidar com as emoções. É intrigante como que esse tema, apesar de ele ser tão essencial na nossa vida, como que tanto que ele está relacionado à nossa saúde, e por outro lado ainda ele ser tão pouco compreendido dentro da nossa sociedade. Se a gente vê de uma maneira geral, as pessoas elas têm muita dificuldade de fazer um bom gerenciamento das suas emoções. E então nós percebemos que as pessoas de um modo geral têm pouca habilidade em lidar com as suas emoções. E se nós voltarmos lá atrás também, nós podemos ter algumas diretrizes e indicações de por que isso acontece. Por exemplo, a criança, quando ela chora, que é uma expressão emocional dela, dificilmente a gente vê algum adulto que perante isso fica impassível, ou só observando. Sempre tem aquela intervenção, né, para coibir o choro da criança. O adulto fala, seu choro é feio, isso é feio. Então a criança, por exemplo, ela começa a compreender que a expressão emocional dela é algo inapropriado. Ela não se permite deixar que a criança tenha uma fluidez disso. Então a partir daí já começa essa desconexão, né, com a nossa emoção, essa supressão, essa falta de um relacionamento natural com a sua emoção. Porque também, por outro lado, nós, na nossa educação, na educação que nós recebemos, nós fomos condicionados a repelir tudo aquilo que é negativo. Então, principalmente no mundo de hoje, né, que é tudo tão rápido, fast food, que as pessoas querem resolver tudo num passe de mágica, sem aprofundamento. E aí, quando nós temos contato com a emoção, com algo que soa como sendo doloroso, o primeiro movimento da pessoa já é de querer afastar aquilo, de não se abrir para compreender o que está por trás daquilo. E às vezes a gente faz isso para não ter contato, a gente faz isso por meio do remédio ou de uma ocupação qualquer. Então, hoje nós vamos investigar juntos isso aqui e para tentar ver qual a melhor maneira de eu me relacionar com a minha emoção. Qual a melhor maneira de eu gerenciar isso dentro de mim. Uma coisa que é um princípio básico desse assunto é o seguinte: nós não temos controle sobre as nossas emoções. Então é muito difundido na nossa sociedade essa questão de o pensamento positivo, e tem muita coisa equivocada nisso aí. Porque o que nos dirige são as nossas emoções, são esses conteúdos que brotam do fundo do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. E o pensamento, ele não tem meios, não tem força para gerir isso, né? O pensamento é um fragmento, a emoção é muito mais forte. Então nós sempre vamos ser geridos pelas nossas emoções. Se nós não estabelecermos um contato correto com a nossa emoção, isso vai causar enormes malefícios para a gente. Outro condicionamento que a gente tem, que é muito forte, é essa de condicionar tudo que nos acontece. Por exemplo, o juízo de valor, né? Sempre a gente está naquela de taxar algo de bom ou de ruim, de certo ou de errado. E com a nossa emoção é a mesma coisa. Nós não conseguimos ter um olhar natural para isso, de observar isso, de deixar isso fluir. Então um ponto também fundamental nessa questão desse relacionamento com a sua emoção é você acreditar que é possível. Acreditar que é possível ter uma vida plena, uma vida saudável, uma vida leve, em que as suas emoções fluam. Porque as emoções, o que elas são? Elas são energia. Sua energia precisa fluir, tudo precisa fluir. E se nós dermos o espaço suficiente para que isso aconteça, essas energias elas vão fluir naturalmente. Então é uma mudança completa de olhar para isso. Não é você enxergar a sua emoção, aquilo que às vezes soa como desconfortável, né? Muitas vezes sentir uma emoção de raiva, ansiedade, é desconfortável. Só que se você mudar a sua concepção, o modo como você olha para isso, você faz um clique na sua mente, né? Nós somos seres altamente adaptáveis. A forma como nós vamos enxergar a realidade é que vai dar o tom da nossa vida. Se vem um sentimento, a emoção, se ela aflora, então você muda o modo como você olha para isso. Você deixa de enxergar isso como sendo algo nocivo, algo que você tem que afastar.
você começa a enxergar isso como uma oportunidade de você se expandir, de você entrar em contato com um conteúdo seu emocional que às vezes estava ali naquele núcleo denso dentro de você, mas que vem à tona. É uma oportunidade de cura. Se nós não estabelecermos esse correto relacionamento com a emoção, nós vamos barrando essa energia dentro de nós e com o passar do tempo, o que vai acontecer? Pode vir a doença, a nossa vida se torna pesada, porque a gente não permitiu, não deu esse espaço de fluidez para que essa emoção ela siga o seu curso. Porque a emoção ela tem um papel, ela tem uma missão para atender, né? A partir do momento que ela cumpriu a sua missão, ela pode fluir e deixar. Né? E é porque ela trouxe, a gente deu a oportunidade de que um ensinamento viesse à tona. Mas não tem como a gente se desviar disso. Né? Não tem plano B. Eu não posso passar pela minha raiva se eu não entro em contato com a minha raiva. Isso não vai sumir num passe de mágicas. Então, quando eu permito que algo venha à tona, quando eu entro em contato, quando eu olho, quando eu deixo aquilo fluir pela minha observação, igual eu digo, a observação, a consciência, ela é o foco que dissolve toda a sombra. Então, aquilo que vem à tona precisa ser observado, precisa ser integrado, porque nós não podemos excluir nada, nenhuma parte nossa pode ser excluída. Então, é através desse exercício de observação, que isso é um processo que você vai fazendo dia após dia, pode ser estranho no começo, mas a partir disso você vai se percebendo no seu dia a dia, e vai chegar um tempo que você olha para aquilo, você tem uma semana às vezes conturbada emocionalmente, vai acontecer alguma coisa que te perturbou de alguma maneira emocionalmente, mas você se sente preenchido com aquela emoção, aquilo te expande, e de repente, quando você menos espera, vem os insights, as compreensões, e é libertador poder fazer essa virada, de olhar para a sua realidade de uma nova maneira, olhar para a sua realidade interior de um novo jeito, né? E trazer saúde para a sua vida. Então, o exercício hoje que eu deixo aqui é esse, de você fechar os olhos, sentir, né, o que acontece dentro de você todos os dias, perceber a sua ansiedade, a sua angústia, e a partir disso, desse exercício diário, você leva isso para a sua vida, você se exercita nisso no seu dia a dia, na sua casa, no relacionamento com as pessoas. Você começa a perceber o movimento do seu ego, às vezes, que não é querendo agir na situação. E aí você vendo o perigo desse seu comportamento nocivo, você também tem a oportunidade de se tornar consciente e fazer uma mudança necessária. Deixar de agir num sentido que é maléfico, que é nocivo para você. Então essa é a mensagem que eu deixo hoje aqui. E estamos juntos.